a construção da nova você. Hoje eu quero falar sobre novos hábitos que eu tenho criado na minha vida e como você pode fazer isso também de forma gradativa, sem que você surte, sem que você enlouqueça, né? E que você para que você comece a dar, né, os primeiros passos em direção às suas metas, aos seus sonhos. E hoje eu quero compartilhar sobre uma experiência que foi muito importante para mim e que eu pretendo repeti-la, que foi fazer um propósito com Deus de 30 dias, né? De ficar 30 dias sem consumir doce. Por que eu fiz isso? Por que, Geisa? Porque eu simplesmente percebi que eu tinha me tornado refém de uma coisa, eu me tornei dependente de comer doce. Sabe a pessoa que é dependente de bebida alcoólica, dependente, que ela tem um vício em alguma coisa? Pois é, eu estava viciada em comer doces. E o que foi que você fez? Como foi que você fez, Geisa, para você dar um basta nessa situação, né? O primeiro passo eu estava inconformada com a situação que eu estava vivendo. Eu estava vendo que aquilo estava me fazendo mal, além de fazer mal para minha saúde, para o meu corpo, estava fazendo mal para minha mente. E eu precisava fazer alguma coisa em direção a isso, sabe? E uma das coisas que eu falo aqui que eu acho muito importante é a escrita. A escrita é algo muito terapêutico. Você ter um caderno para você fazer anotações, para você fazer orações, falar com Deus ali através, né, da escrita. Isso é algo que traz conforto para nossa alma, traz um acalento assim tão grande para nossa mente, e isso é muito bom, sabe? E eu já compartilhei aqui com vocês em outros vídeos, né, sobre como eu faço, mas como eu começo a escrever, mas eu prometo que eu vou trazer um vídeo com mais detalhes, né, sobre a forma de fazer a escrita. Mas não tem muito segredo não, né? E o primeiro passo que eu queria te falar é sobre quando você às vezes não tá se sentindo bem, não tá se sentindo disposta a... Por exemplo, às vezes a gente tá com um bloqueio ali criativo, um bloqueio na mente, enfim, você tá cansado, você não quer falar, mas você sente a necessidade de falar com Deus, sabe? Então, o que você pode fazer? Pega um caderno, pega um papel, um caderno de preferência, e você começa a escrever, tá? Senhor, eu estou aqui abrindo meu coração, eu tô me sentindo, e abra o seu coração, literalmente é uma conversa sua com Deus, é uma conversa íntima. E você vai ver que na maioria das vezes você vai começar a escrever, você vai estar triste, você vai estar deprimida, e quando você terminar você vai estar sentindo assim revigorada, você vai estar sentindo assim uma liberdade assim tão grande, sabe, de estar conversando com Deus, que uma página vai ser pouca, sabe, você vai escrever duas, três ou mais sem nem perceber. E eu gosto muito de fazer isso, embora eu não faça isso todos os dias, mas eu sempre faço isso, né? Então eu estava, né, no mês de agosto, inconformada com essa situação, e eu lembro como hoje, foi no dia 21 de agosto. E eu disse, eu vou fazer um propósito com Deus, eu me comprometo, né? Ali durante a escrita eu falei, hoje eu quero aqui fazer um propósito diante do Senhor, e eu quero abrir um jejum de 30 dias sem doce. E a princípio, a minha ideia não precisava tirar o açúcar, porque eu não estava dependente do açúcar, né? O açúcar eu consumo de forma moderada, num café, num suco, mas era para tirar de fato o doce, porque eu estava viciada, eu queria comer morango do amor, tudo quanto fosse doce eu queria estar fazendo, eu queria comprar, e eu sabia o quanto isso estava me fazendo mal, né? Tanto no interior como no exterior, né? E eu falei assim, eu me comprometi, né? E eu falei, a partir de hoje, o Senhor vai me dar forças, eu quero que o teu Espírito me guie, me oriente, e abri, né, um jejum ali de 30 dias sem doce. E o Senhor me deu forças, Ele me fortaleceu, Ele me deu sabedoria, Ele me deu graça, Ele me deu ânimo. E esses 30 dias, assim, eu confesso que mais ou menos na metade
começou a bater aquele desejo, né? E aí, quando essas coisas acontecerem, você faz o que? Você ora, pede a Deus sabedoria, pede a Deus que te dê força, que te dê ânimo e que te mantenha firme no seu propósito, tá? E por muitas vezes a vontade de ceder, ela vai vir, mas você precisa se colocar firme ali diante do seu propósito. E eu fiz. E foram 30 dias assim que foram dias abençoados. E ao final desses 30 dias eu ainda tive um bônus. Além de eu me abster, né, de comer doce, eu parei de comer açúcar, de consumir açúcar também. E eu tô usando hoje um adoçante. E vou comprar um adoçante natural, por enquanto eu tô usando aquele de dieta mesmo, sabe? E comecei e ainda perdi quase 4 quilos, né? Eu percebi que eu dei uma desinchada, assim, então, assim, olha como isso foi bom, né? Me trouxe ânimo, me mostrou que eu sou capaz, me mostrou que eu posso ir além do que eu imagino, que o Senhor, ele se faz presente, mas quando a gente age, né? Eu não adiantava nada se eu simplesmente pedisse a Deus para tirar a vontade de comer doce, mas se eu continuasse fazendo doce, eu desinstalei, tá? É uma das coisas que eu fiz também, tá? A primeira coisa, a escrita. A segunda coisa, eu desinstalei o meu iFood, porque eu não queria ter acesso à facilidade de comprar, nem de estar vendo. Eu parei de consumir, né, o doce e não fiz, né, e até tive 2 eventos durante esses 30 dias, né, para que tinham, foi no aniversário de uma criança e fui também numa festa que teve na casa da minha avó em família. E eu não comi doce, tá? E eu me mantive ali firme no meu propósito. Eu mostrei, né, pra minha carne que ela não é mais forte do que o meu espírito. O Senhor me deu graça, me deu ânimo, me deu força e sabedoria para levar aquilo adiante, né? Então, você é capaz de fazer isso e muito mais do que isso. E você pode escolher qualquer hábito que você hoje sabe, tem consciência que você está fazendo de errado. Por exemplo, tem pessoas que podem ter o hábito de fumar, de beber, o vício do café, sabe? Então, o vício da Coca-Cola. E contrapartida também, inclusive, eu até parei de consumir mais refrigerante porque eu estava muito viciada. Hoje, a gente está fazendo o consumo de uma forma mais moderada. A intenção é de fato zerar, mas eu parei de fazer o consumo do refrigerante normal. E agora a gente consome mais o zero. Eu gosto daquela H2O, que é zero também. Tem o limoneto, se eu não me engano, né? E ele é muito mais suave do que o refrigerante, mas a intenção é de fato tirar todos eles, né? E eu descobri algo muito melhor. Não tem coisa melhor do que uma água com gás. Espreme um limão. Se quiser colocar umas pedrinhas de gelo e coloca um adoçante, você vai ver que fica igualzinho um refrigerante. E é muito mais saudável e você toma sem culpa, sabe? E você pode fazer isso com um suco de uva. Então você vai ter uma Fanta uva, né? Sem aditivo e sem açúcar, sem corante. E você pode fazer isso. Eu ainda não experimentei com outros sucos, mas eu já fiz com. Eu não sou fã de Fanta uva, mas eu fiz o suco da uva com água com gás. E aí você pode adoçar um pouquinho com um adoçante, ou até botar um pouquinho de açúcar se você quiser, se não tiver o adoçante. Mas só em você estar fazendo isso já é uma troca muito mais inteligente, muito mais saudável. Então, aprender a fazer trocas, né? Desde quando eu fiz a educação alimentar, eu aprendi a fazer trocas, substituições, tirar coisas, né? E colocar coisas que eu posso substituir, consumir de uma forma muito mais tranquila, né? Sem aquela culpa de estar tomando um refrigerante, de saber que além de todos os aditivos ali, de corante, de açúcar, tudo que faz mal pra gente, né? Então, é fazer trocas inteligentes e você pode fazer isso para qualquer coisa que você queira fazer na sua vida. Você só precisa se dedicar, se empenhar e estar disposta a abrir mão da sua vontade, do seu desejo, porque é muito mais carnal do que espiritual.
Então, quando você tem a consciência disso, o seu pensamento muda, sabe? Então, ora a Deus, né? E pede sabedoria para que Ele te mantenha firme no teu propósito. E se você estiver disposta a fazer assim como eu, né? Eu quero que você deixe aqui embaixo, né? Neste vídeo ou no comentário, eu abro mão. Então, deixa aqui no comentário, eu abro mão. E abre mão de quê, sabe? Você sabe qual é o espinho, né, que tá aí cravado na sua carne. Então, esse foi o primeiro passo que eu dei, né, para uma construção de uma nova vida. Você pode dar o primeiro passo para uma construção de uma nova vida. Eu vou dar os próximos passos e eu espero que você caminhe junto comigo, né, para que juntas a gente possa conquistar uma nova vida com novos hábitos, com mais saúde, com mais forças e, acima de tudo, né, com Deus nos dando sabedoria, direcionando nossos passos e nossas vidas. Então, se esse vídeo ele foi importante para você, né? Deixa aqui o seu joinha e compartilha esse vídeo com mais pessoas que precisam ter acesso a conteúdos como esse, para que elas tenham a mente desbloqueada, para que uma chave seja virada na vida delas e que elas transformem o caos mental em uma vida próspera, tá? E eu tô aqui pra gente caminhar junto nesse processo, juntas nesse processo, tá bom? Um beijo grande, fica com Deus, até o próximo vídeo.